Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. A partir de agora está no ar o nosso Debates Betel, em 3 edições, ao vivo e reprise às 17 horas e à meia-noite. Comigo à mesa para mais um debate, o publicitário Lula Carrilho, o pastor Edmário Brandão, mais conhecido como Tuca, a nossa querida bispa, doutora Judite Fazolin, e estamos aguardando a presença aqui do nosso querido pastor Jansen Leiros, que está a caminho. Bom, vamos ouvir o boa tarde aqui dos nossos debatedores. Começar ouvindo aqui o nosso querido publicitário Lula Carrilho. Tudo bem, Lula? Tudo bem, boa tarde, os amigos ouvintes, aos debatedores. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E o tema é um tema que me agrada muito. Que bom. Vamos vamos falar bastante sobre isso. Maravilha. Fala aí, Tuca. Boa tarde. E eu? Ó, você se comporte hoje, hein? Não, hoje eu tô aqui. Hoje você não tá com o Ronaldo, nem Ricardo. Não, hoje eu tá educadinho. Tá com a bispa Judite aí do teu lado. Claro. Já tomou o Rivotril hoje? Tomei 3. Tio, o Tiririca voltou. Aí como é que ele fica? Para com isso, varão. Tadinho. Engraçado que eu fui na feira essa semana. Gente boa. Aí eu fui na feira essa semana, varão. É um giro. Aí os irmãos falou assim pra mim: você é parente de Tiririca? A mesma voz, eu me lembrei de você. Eu digo, aí o que é que faz? Tiririca Aí, o que é que voltou. faz a rádio comigo? Você é parente de Tiririca? Só não. Um abraço, filho, é um prazer Seja imenso bem-vindo, seja estar aqui bem-vindo. com vocês aprendendo. Hoje a gente aprende, né? Amém. O Ricardo e Ronaldo a gente não aprende, não. Os caras me deram uma toletada aqui, bateram tanto, ainda fui fazer almoço pra eles, varão. Ronaldo me bate, Ricardo também, ainda fui fazer almoço pra ele. E com aquelas barrigas daquele tamanho. Varão, foi 1,5 kg de arroz. Um abraço a todos, Deus abençoe. Um abraço. E que sejamos iluminados nessa tarde. Falou, Maravilha. pode crer, meu, cala Aí, tua ó. boca, senão bota os Aí. teus dentes pra dentro. Fiquei bem caladinho comigo. Você tá vendo aí? Escolhamba. Doutora Judite, seja bem-vinda, sempre uma alegria tê-la aqui. Da mesma forma, fico muito feliz. E uma boa tarde a todos, né? Todos os ouvintes. E que seja um debate, assim, bem frutuoso hoje, né? Amém. Eu Como creio é que sim. sempre, aliás, né? Eu creio. Que seja mais um. Amém. Bom, eu não sei se vocês estão sentindo, mas eu ainda não estou adaptado a esse horário de verão. Horrível. Né? Esses primeiros Meu Deus. dias, né? A gente demora um pouquinho, né, doutora Judite, até se acostumar, né? Eu não sinto diferença nenhuma. E o ruim é que quando a gente começa a se acostumar, ele termina. É. Nenhuma. Eu gosto, cara. Você gosta? Eu gosto, eu curto. Eu acho, não- quanto mais dia, melhor. Eu não sou o cara da noite. Né? Então, Então assim... tem que morar no Chile, pô. Mas, cara, assim, é muito legal. Lá no Chile é dia até 10 da noite. Pois é, mas é muito legal, eu curto muito, cara. Horário de verão, sei lá, acho que a cidade fica mais alegre, né? É menos espaço pra violência também, né? Na Noruega, na Dinamarca, lá em cima. Na Europa a noite também, né? são 3 horas de noite. Na Europa, No verão, no verão, né, doutor Gis, também a noite, o dia é bem longo, né? Às vezes até 9 da noite ainda tá de dia, né? É. Bom, mas vamos lá, né? É o que temos, né? Conseguiu fazer o áudio aí, Azeitona? Não? Do Bolsonaro falando? O capita. O Bolsonaro, quero até aproveitar aqui e mandar um abraço, pastor Josué Valandro. Apanhou, como dizem lá na minha terra, apanhou igual boi ladrão. Ele? Na primeira vez que o Bolsonaro foi lá, que ele deixou o Bolsonaro falar, ele apanhou demais, né? A galera soltou o aço dele. E agora o Bolsonaro volta, já como presidente eleito. E eu fiquei analisando, até conversei com o Rodrigo ontem. Se você analisa o Bolsonaro lá na Advec e o Bolsonaro aqui no Josué, aqui ele fica mais à vontade.
Não, Josué, acho que é a igreja da esposa, né? Que a esposa dele congrega e tal. Eu não achei ele muito à vontade lá no Silas, não. Aqui no Valando ele ficou mais à vontade. Vamos ouvir a fala dele aqui na Igreja Batista Atitude. Hoje ele vai... Nosso querido pastor Josué Valando Júnior. Pode soltar. Hoje ele vai receber Estou muito feliz de estar aqui, local de paz e adoração do nosso Senhor. E em nome dele, eu quero agradecer por ter sobrevivido. E mais ainda, agradecer a missão a mim confiada no último dia 28. Peço a ele mais que sabedoria, coragem para tomar as decisões acertadas. Viemos não apenas com uma proposta, mas com uma realidade. O firme propósito de mudar a política brasileira. Com Provérbios 4, 25 a 26, estamos escolhendo a nossa equipe. Ninguém faz nada sozinho. Como tenho dito, olhe o que Israel não tem e veja o que eles são. Olhe o que o Brasil tem e veja o que nós não somos. O problema foi identificado lá atrás, há 4 anos, quando eu decidi disputar a presidência. Sem recursos, sem partido, sem tempo de televisão, com grande parte da mídia contrária às nossas propostas. Mas, se isso aconteceu no último domingo, só tem uma explicação. Foi Deus que decidiu. Nenhum cientista político conseguiu explicar o velho garoto que tinha o apelido de Palmito ter chegado onde chegou. Se bem que em Eldorado, interior de São Paulo, era Parmito. Então, eu quero agradecer a grande maioria dos senhores o apoio, a consideração, as orações e a confiança. E como disse aqui o nosso pastor, a partir do ano que vem, serei o presidente de todos. Queremos sim, usando agora o meu lado militar, seguir os passos de Caxias, o pacificador. Mas com a alma livre, tendo Deus acima de tudo, buscarmos atender a todos aqueles que necessitam. Tenho certeza que dessa forma atingiremos o objetivo que não é meu, mas é de todos nós. E manteremos o João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu muito obrigado a todos. E que as orações continuem. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasil! Aí, azeitona aí. Ô Lula, vamos lá. Você como publicitário, e a gente sabe que o que aconteceu com o Bolsonaro realmente foi um fenômeno. Cara, sem dinheiro, sem espaço na mídia, sem um partido político, porque esse partido não existia, né? Esse PSL. E ele conseguiu
se eleger contra tudo e contra todos. Ele atribui isso a Deus, né? Você acha que foi um milagre mesmo, de fato, essa eleição do Bolsonaro? Olha, existem dois princípios nisso. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas a parte estratégica também funciona. Claro. Né? Eu acho que foi um grande desempenho dele a partir da eleição do Trump. Ele seguiu a mesma linha de raciocínio. Ele usou as mesmas ferramentas. Quando Barack Obama, na realidade, fez isso, a primeira vez que foi eleito. BlackBerry, né? Usou das mídias sociais absurdamente e acabou chegando a mensagem às pessoas, né? Eu acho que o Bolsonaro, ele é um efeito, continuo defendendo aquilo que a gente já conversa há algumas semanas, ele é efeito do próprio PT, é o antídoto criado pelo próprio PT. O PT criou o Bolsonaro. Conseguiu. Para mim, a eleição do Bolsonaro, ela se deve exclusivamente ao PT, pela sua incompetência, pela sua falência moral, pela falta de ética na conduta das coisas, enfim. E acabou dando voz a ele, a cusparada do João Willis, enfim, aquele tormento todo que foi criado em torno dele. Isso foi só trazendo visibilidade, né? Ele, na realidade, era um deputado de carreira, não tinha nenhum apelo partidário ou de influência partidária e de nomes, assim, apoios, mas ele conseguiu, falando contra o PT, levantar um grande movimento, né? E, cara, chegou onde chegou. Existem algumas partes estratégicas, né? Entre elas, posso falar para você da AIDA, né? Que é um jogo de palavras que traduz bem o que ele usou. É uma estratégia básica, que é chamar a atenção, despertar o interesse, para que haja aquisição do produto. E ele se colocou como produto na mão do filho dele, né? Que foi o grande mentor dessa ideia de usar as redes sociais e chegou onde chegou. Tá de parabéns. E aí, Tuca? Você acha que foi um milagre a eleição do Bolsonaro? Deus está no negócio? Qual a sua visão? Ô, Cindo, é isso aí, varão? Então, Vaso, eu acredito o seguinte, que o povo brasileiro, lógico que a gente entende que Deus está por trás de todas as coisas, né? Deus é que rege todas as coisas. Mas a musiquinha do Lula aí. Daqui a pouco tá em casa. Já foi pro Supremo pedir pra soltar ele. Que vai soltar, vai esperando. Você vai ver. Vai esperando. É que eu não posso postar com você. Se isso já não foi, se isso já não foi costurado antes da eleição. Vamos lá. Bom. Pra eu não perder o raciocínio aqui. Cindo, eu acredito o seguinte: nós precisamos entender que é Deus, mas Deus pede para que a gente ore pelo nosso presidente, porque não adianta impor nele uma responsabilidade que sozinho ele não pode, né? Ele vai estar lucrando uma coisa para o Brasil e o Brasil perdendo outra, né? Porque assim, eu acredito o seguinte, que um presidente, ele tem que governar para todos, né? É uma das coisas que as pessoas... Estava até conversando com a nossa querida irmã Judite ali, a pastora, que Crivella pegou ali nessa prefeitura, ele pegou um chão todo destruído, né? E hoje eu findo até pena pela fala dele, né? Fico com dó, né? Porque a pessoa que se dedica a ser o candidato, prefeito, o governador do Rio, ou até presidente do Brasil, como ele diz que confessa a Deus, que ele tem Deus, que foi Deus, e que Deus ilumine ele, né? E que as pessoas que votaram nele também entendam que isso requer tempo para se construir o que foi destruído, né? Porque o povo brasileiro é apressado. Nós brasileiros gostamos de ver logo resultado. Exatamente. Então as coisas têm que ser trabalhadas, tem que ser debaixo de oração e pedir a Deus que ilumine ele, né? Porque ele vai encontrar aí um esqueleto
quebrado. Agora, ô Tuca, tem uma coisa que já o diferencia muito na minha concepção. A gente está acostumado a ver presidente eleito e procurar terreiro de macumba para receber passe de pai de santo. Não, mas aí você tá indo contra a um viés. Não, calma aí. Quem foi que recebeu a oração que muitos pastores disse que teme e foi da vontade de Deus? Não. Você não Calma viu? Aí, mas você não viu a bancada evangélica? Mas olha só. Eu não tô falando de bancada evangélica, eu tô falando de postura do cidadão eleito, né? Quando ele, por exemplo, no momento que é decretada a eleição dele, que ele, antes de qualquer pronunciamento, chama o Magno Malta, vamos fazer uma oração, né? Depois ele começa a ir às igrejas para agradecer a sua eleição e o livramento que Deus deu para ele. E nós estamos vendo até a mídia. Eu vi a Miriam Leitão falando isso, eu vi o Merval Pereira falando isso, que é muito preocupante, esse discurso dele Você não está comendo muito queijo, não, esquecendo, não? Dilma foi Assembleia de Deus agradecer. Não sei, Tuca, mas olha só, é diferente. O que o Bolsonaro fez, eu não vi ninguém fazer. O que eu estou dizendo, eu sinto que orar... No momento que ele recebeu a notícia da eleição... O que eu quero deixar claro aqui é que orar, até o diabo ora, ele crê e treme. O que eu estou dizendo é que nós temos que pedir o Espírito Santo que ilumine, né? Eu não estou dizendo que ele não é de Deus, que eu estou dizendo que até nós mesmos, né? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Se a gente vai puxar para a Bíblia aqui, né? Então a gente precisa pedir o Espírito Santo que o ilumine. Eu não votei nele, não votaria nele, mas eu não sou hipócrita, eu sou brasileiro. Eu agora oro para que Deus use ele de uma forma e a equipe, que ele seja iluminada e que o povo brasileiro tenha paciência. Deus vai requerer tempo, se ele for mesmo iluminado por Deus, para trazer isso que seja. O povo brasileiro precisa de paciência para Deus começar a trabalhar de uma forma específica no coração do povo brasileiro. Amém. Bom, doutor Ogite, eu não me lembro de ter visto nenhum presidente eleito fazer o que ele fez, né? Ter a postura que ele teve antes de falar com a imprensa, antes de celebrar a vitória. Ele convocou todo mundo, não, vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus, e depois ele parte tanto que é o tema do nosso debate hoje, né? Ele foi lá na Advec, agora ele participa do culto aqui na Batista Atitude. Eu não me lembro de ter visto nenhum presidente eleito, desde que nós começamos a eleger presidente, com essa postura. O que nós vimos foi o Collor, né? Fazendo aquela lambança que ele fez, indo levar os bruxos lá para fazer sacrifício lá na casa da Dinda, e por aí afora vai, né? Isso já é um sinal. É claro que isso que o Tuca está falando, eu também concordo. Melhor do que o começo é o fim das coisas. Né? Deus ilumine ele. Então a gente tem que esperar para ver como é que vai ser o final. Mas ilumine. O começo tá me agradando. Não sei como é que a senhora encara isso aí. Olha só, nós não estamos acostumados, né? Somos um país que não leva muito a sério a história, né? Nós somos um pouco desleixados quanto aos acontecimentos do movimento da história, e a história é sempre uma história que se repete, principalmente a história do povo de Deus. E Deus é o Senhor da história, Aleluia. Tanto coletiva quanto individual, quanto universal e quanto cósmica. Ele diz lá em Isaías: sou eu que crio, sou eu que destruo, sou eu que dou a luz, sou eu que apago a luz. Glória. Sou eu que deponho reis e sou eu que coloco reis. Sou eu que faço e sou eu que desfaço. Ou seja, a soberania é de Deus. Agora veja só. O que Salomão fez quando ele foi ungido rei? A oração de Salomão foi:
Pedir o quê? Sabedoria. Aleluia. Foi o que ele fez, o que Bolsonaro fez. Quando Deus começa uma obra, ele termina. E ele não termina de qualquer jeito, ele termina bem. Porque ele começa bem. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Eu me recordo de 2 anos atrás, nós começamos a orar. Orar pelo nosso país, já visando as eleições. Então nós levantávamos às 3 horas da manhã, 3:30, 4 horas, eram grupos que se revezavam, e entrávamos em oração, eram muitas igrejas coligadas que faziam isso, orando pelo futuro do país. Por quê? Porque o apóstolo teve uma visão, uma revelação de uma grande árvore, de um baobá. E ele perguntou ao Senhor que o Senhor mostrasse para ele por que o Brasil estava daquele jeito. E Deus mostrou uma grande árvore para ele, que é uma árvore africana. O senhor sabe que o Miguel Ângelo é africano, é lá da Angola. Uhum. E então, sim, ele é angolano. Então, e mostrou que a árvore toda secando. E disse, mas por que a árvore está secando? Aí mostrou a raiz. Na raiz da árvore estavam escorpiões, serpentes, cobras de todas as espécies, aranhas, caranguejeiras, aranhas de todo tipo, lagartixas, que estavam corroendo as raízes. E depois nós olhávamos para o cenário nosso, brasileiro, então veio à tona, começou com aquela corrupção terrível, vergonhosa que aconteceu. Aí o que os cristãos começaram a fazer? Orar. Gente, muito pode a oração de um justo. Agora, imagina a oração de milhões e milhões e milhões de justos clamando por uma mudança, por uma transformação. E eis aí a transformação. Gente, fizeram de tudo para que o capitão Bolsonaro não subsistisse, não tivesse mais vida. Porque aquela facada foi para matar. Foi, aquela facada foi... E ainda mandaram um recado para eles que iam terminar o serviço. Eu vi isso. Agora, na verdade, assim, o Carlos Dias até falou isso aqui, que o Bolsonaro seria um dos presidentes do Brasil com mais dificuldade de locomoção. Hoje, por exemplo, ele foi lá no Senado e na Câmara para celebrar lá os 30 anos da nossa Constituição, e o esquema de segurança foi muito agressivo. Com certeza. Tanto que a imprensa ficou restrita e tal. Por quê? Nesse momento, ele está recebendo suporte da inteligência israelense e da inteligência americana. Exatamente. E eles já interceptaram, né, tentativas para assassinato do Bolsonaro pelo Hezbollah e por outros grupos terroristas. Exatamente. Então o negócio não tá para brincadeira. Então veja bem, só que os países podem se juntar, todos os países do mundo, tendo os piores cabeças para desferir a flechada mortal, que não vai acontecer. Porque olha só, se Deus levantou ele para esta missão, ninguém vai detê-lo, a não ser aquele que o levantou. Perfeito. Eu acredito assim, porque nós não temos filosofia da história. Mas, olha, o único país que tem filosofia da história é Israel. Por incrível que pareça. Graças a Deus que sou descendente de lá. E eu gosto muito de analisar a história, porque a história se repete sempre. É cíclica, né? A figueira que tem a raiz podre cai, amado. Não subsiste, não permanece. Olha, o PT fez todas as maromas possíveis e imagináveis. A Daniela Mercury levou a Haddad num centro espírita e ajoelhou lá diante dos satanases da vida. Entendeu? Adiantou? Não adiantou. Não. Porque o Criador, o Deus vivo, que rege o universo, que rege a história, que coloca e põe, tira e põe,
que manda e desmanda. Eu não sei de quem é, essa fala, mas dizem que se Macumba adiantasse alguma coisa, o Bahia era campeão brasileiro Bahia todos não, os anos. Sul. Você já Bahia. tá atrasado. Sul. Hoje o Sul tá em primeiro lugar. Aquele versículo bíblico, se Deus é por nós, Quem será? quem será contra nós? Só que nós não acreditamos nisso. Não. Então nós temos até dificuldade de ver que foi a mão de Deus que botou Bolsonaro lá. Agora, se não tivesse sido a mão de Deus a colocar o Bolsonaro lá... A faca seria... Deus permitia, né, dona? Não. Se nós estamos todos enganados, que pode acontecer, então vai acontecer alguma coisa no meio do caminho que ele não terá sucesso. E a história vai mudar novamente. Eu só acho, dona Judite, assim... Mas eu acredito que a intervenção sobrenatural de Deus se deu ali coletivamente, porque Deus age na história não individualmente, coletivamente, para o bem desse povo que se ajoelha, que clama, que ora, que pede e que é capaz de agradecer e é um povo fiel. Amém. Eu pego aqui o gancho da pastora Judite e entendo o seguinte, que quando Deus levanta, né, a minha oração, Deus vai até me desculpar, né, por eu não ter votado nele, por eu não... Eu acho que não tem que pedir desculpa por isso, não. Não, o que eu estou dizendo, mas a gente precisa entender... Não, sim, vamos voltar aqui para o raciocínio. A gente precisa entender o seguinte, Deus levanta seus Círios, né? Sim, claro. Círios, Deus tem seus Círios. Agora, a minha preocupação, Ossino, como cidadão brasileiro, é que o Brasil, nós, brasileiros, nós não temos a raiz. Isso pode funcionar, dona Judite, como eu quero que funcione para os meus filhos, para os meus netos, Jesus não voltar hoje, né? Essa estabilidade como ele está abraçando os ensinamentos de Trump, né? Muitas coisas ali a gente sabe que ele está se espelhando na política do Trump. Então, assim, a gente precisa, nessa dimensão, pedir porque o que é que eu quero dizer para vocês? A gente precisa entender que na proporção que ele pegou, é bíblico, isso é bíblico, né? Levou o Brasil para o berço de Jerusalém, né? Como Trump fez. Um adversário, o Egito já cortou aliança com o Brasil, né? Em relação vai começar agora. Você entendeu, assim, vai começar agora dizendo. uma movimentação dos países árabes, isso. Entendeu? Mas entre Ismael e Jacó, perfeito. Então a gente precisa exatamente. Mas assim, então, eu pessoalmente, na minha concepção, melhor estar aliado a Israel, sim, claro, do que aqueles países árabes todos lá. Mas o que eu quero dizer, nós que somos cristãos tem essa visão. E a população que votou nele esperando um escaldado rápido, ou seja, um pirão rápido. Vai esperar um pouquinho. É isso que eu estou dizendo, porque o povo brasileiro é apressado. Eu não posso pegar aqui e julgar Bolsonaro agora, porque eu ainda não vi a política dele. Claro, entendeu? Então, já que ele é o presidente eleito pelo povo, Deus colocou no coração do povo para que ele se elegesse, meu papel é, Deus, dê paciência ao povo brasileiro. Mas ele vai dar, mano. O que acontece? Ele vai dar. Agora, analisando o aspecto da macroeconomia, né? O mercado financeiro está soltando fogos. Perfeito. Por quê? O Paulo Guedes e a equipe do Paulo Guedes, eles são formados na Universidade de Chicago, que tem uma visão liberal da economia. Com certeza. Né? Então eles começam a dar um norte para a economia brasileira que o mercado já começa a sinalizar. A gente já tem alguns investimentos de empresas que estão anunciando que vão aportar capital. Isso. A Bolsa, existe agora uma previsão que até o final do ano, Lula, a Bolsa vai bater recorde. 100 mil pontos. Já existem 300 empresas preparadas para entrar no Brasil a partir do dia 1º. Isso aí. Olha aí. 300 empresas. Olha o sinal aí de Deus. A AMIL já começou a anunciar a AMIL Social, ou seja, com certeza, ela já começou a anunciar ontem,
nas mídias, é só prestar atenção, na nova campanha da Amil, ela vai ajudar o governo a zerar as filas das operações públicas e tal. Então, assim, existe um movimento. Eu queria só ler aqui, assim, Fica à vontade. Em meio a pastores aqui, o que me chamou a atenção, né, eu sou curioso, né? Não, fica à vontade. Então, o que vem aqui no Provérbios 4, que foi citado pela esposa dele, né? O verso seguinte, que é o último verso do capítulo, ele diz assim, ó. Isso me chamou muito a atenção. Eu não sei se isso foi proposital ou se eu sou curioso demais. Então ela faz, no Provérbios 4, verso 27. Depois de tudo que ela leu, o verso seguinte, que é o último, diz o seguinte: não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, eu vejo vocês falando sobre a questão de Israel e Jacó. Eu olho para essa história e eu vejo mais a história de Saul e de Davi. Eu acho que Deus levantou o Lula no momento que o Brasil precisava e ele enlouqueceu. Isso. Essa é a grande realidade. Ele surtou, pirou o cabeção e Deus foi lá. Creio eu e espero eu que seja um Davi. Né? Nada impede que seja um novo Saul. Fato. Porque o poder corrompe o homem. Isso é notório na história do mundo. Exato. Então, mas o que eu espero do Bolsonaro de Jesus, é que ele tenha essa sabedoria. E a princípio ele está fazendo. Eu recebi um áudio de um jornalista que diz exatamente o motivo pelo qual o Moro assumiu o ministério. Existem 50 bilhões de dólares brasileiros no exterior. Esses 50 bilhões se devem à Lei Rouanet. Existe uma lavagem de dinheiro grandiosa pelos artistas, através da Lei Rouanet. Eu já vi, sou amigo de empresários da música, e eu sei como funciona esse esquema. E o Moro assumiu esse ministério por quê? Só quem tá Porque pobre é a única pessoa que pode interferir nesse processo. São eles. E o próprio Palocci, a denúncia foi do Palocci. O Palocci, no testemunho dele, falou o seguinte, que agora que começou o empecilho, o que acontece? O dinheiro está todo em nome de laranja. Aí. E os laranjas agora falaram, opa, perdeu, amigo. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, não é isso? Aí, então agora, não, eu não fiz nada por você. Só que a Polícia Federal já tinha investigado, já sabe quem é quem. E nisso tem artistas, tem diretores de cineastas e tal. E tem uma... Gente, são 50 bilhões. A família Marinho já tá metendo o pé do Brasil. Já foram. Estão indo embora. Então essa galerinha que tá indo morar nos Estados Unidos... Só que o que acontece? O Moro, com o poder de ministro, ele pode e vai fazer o quê? Manda todo mundo pra cá. É por isso que o Bolsonaro quer devolver o cara lá pra Itália. Não tem acordo não, meu irmão. Lugar de bandido é na cadeia. Aqui, volta pra cá, deporta esses caras pra cá, e que agora eles vão responder pelos crimes deles. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Agora, o Moro falou um negócio ontem, a gente tem que prestar atenção nas frases. Atenção nos detalhes. Ele disse que só aceitou a proposta do Bolsonaro de assumir o Ministério da Justiça porque ele quer dar a mesma contribuição que o Giovanni Falcone deu na Itália. Ele falou assim, ainda que eu não tenha muito tempo para fazer, ou seja, ele está sabendo que ele pode ser morto a qualquer momento. Pela postura que ele está assumindo, né? Mas é algo que nós não estamos acostumados a ver no Brasil. Esse patriotismo, sabe? As pessoas colocando as suas vidas em risco pela nação. A gente não está acostumado a ver isso. Não está. Pois é. Né? Isso a gente gostava do Ayrton Senna, né? Porque era o cara que ia lá, pegava a bandeirinha dele, independente do que eu seja, do que eu faço, eu sou Brasil e tal, a Copa, do Tetra, essa coisa. Então, assim, a gente só vê isso de forma muito... No esporte, superficial, né? Natural. É o superficial. Você não consegue entender, tipo, amor à pátria é ver uma educação decente para uma criança. Deixar uma história pro país. O que o Estado tem que fazer é deixar o que um legado. Né? Rapaz, o meu filho conversou comigo ontem, ele fez o Enem no domingo. Ele ficou apavorado com as questões
da prova do Enem. É uma esculhambação que fizeram com a educação nesse país. Mas é. Uma esculhambação que fizeram com a educação nesse país, gente. Hoje a respeito do Enem. Ele já viu isso. É. Então ele disse assim, não, peraí. Eles têm que preparar uma prova que seja para o conhecimento de todos. E em benefício de todos. Porque botar coisas lá que nós a maioria não conhece. E o reitor não pode ser gay. Que história é essa? Gente, outra coisa, tinha códigos gays aí. Sim. Códigos gays. Por que precisa botar código gay no Enem? Por quê? Vamos combinar, né? Valesca Popozuda virou poetisa, pô. Pelo amor de Deus. Vem cá, Varão, você com essa experiência, o que é que você acha disso? Bom, a verdade é assim, né? Que coisa, gente. O país que Deus abençoe. O país passou por um período muito difícil. Eu acho que... E estava habituado, né, Alcindo? Glória a Deus, né? Aí eu vou ter que parafrasear o Daciolo. Glória a Deus. Que o povo acordou. Ainda disse que... Mas nós estávamos caminhando aqui para nos tornarmos uma Venezuela da vida. Exatamente. As universidades, cara. Porque também é o seguinte, Bolsonaro foi eleito, tudo começou a ser revelado, né? Porque as pessoas também estavam sob medo. Está. Se você pega os vídeos das orgias dentro das universidades públicas... Que fazem sexo aí na sala. Orgias em sala de aula. Existe um andar em todas elas que é fechado, que o professor não entra, a não ser que seja para se drogar junto. Já viu? Então assim, cara, é verdade. Loucura isso, né, cara? A azeitona quer até se matricular nessa loucura aí. Então, assim, não dá. Universidade é pra quê? Pra estudo, pra gente. Estudar, pra formar profissionais de excelência, para que o país continue crescendo, se desenvolvendo, e não para transformar aquilo numa boate. Não faz sentido isso, eu não consigo entender. Um cabaré, né, eu diria. Coisa Tem horrível, até eu me lembro há muito tempo de um anúncio de uma faculdade católica, eu não me lembro o nome, e o slogan era: universidade não é boate. Né? Mas a gente tem que ter esse entendimento. Aí a população largada as traças nos hospitais, dormindo no chão, com soro pendurado. Gente, isso não faz o menor cabimento. Isso não é normal. Não é pro As pessoas tratam isso como normal quando não é normal. Não é normal. Isso não é normal. Os nossos jovens se revoltando. Eu recebi um vídeo, depois eu te passo essas coisas. Os pais que educaram a filha, toda direitinho. É meia hora de depoimento dessa mãe, a mulher chora. Ela, em 6 meses de faculdade, perdeu a filha. Aí, ó. A garota era toda certinha, toda bonitinha. Em 6 meses ela ficou tão bitolada que a garota foi embora. Meu Deus. O sofrimento de uma família. Porque a mente é fraca mesmo, cara. Essa é a grande realidade. E, cara, é aquela história. Os caras lá te obrigam. Ô, meu irmão, tu faz parte, tu é fascista, toma couro. Tudo que nego falava de pessoas na época lá da famosa ditadura brasileira, aquela coisa toda, passaram a fazer igual. Então o que muda? Só muda o poder. Olha só, agora mando eu e na verdade, assim, né? A esquerda, de um modo geral, é só você olhar. Os governos de esquerda, em sua maioria, não existe democracia. É uma ditadura. Olha pra Venezuela. O próprio Gabeira olha pra Cuba. O Gabeira falou. O PT não tinha. A esquerda brasileira do proletariado. Queria implementar aqui a ditadura do proletariado. E eles trabalharam para isso. Exatamente. Né? Então, o que a gente eu acho que uma nação... Gabeira gosta muito de maconha. Uma nação... É verdade, foi meu vizinho. Uma nação... eu acho que os direitos fundamentais de todos devem ser respeitados. Com certeza. Né? Mas do jeito que estava, não. Aí o seu direito termina... O meu direito termina onde começa o teu. Porque aí não é direito. Mas o negócio virou uma bagunça tão grande. Tão grande que a gente não sabia mais o que dizia. Mas isso se deve à má interpretação da palavra liberdade, né? As pessoas confundem a liberdade. Eu tenho medo dos dois lados, o extremismo. Tanto de um lado como o outro. A gente tem que ter o equilíbrio, né? Porque o extremismo de dois lados é perigoso. É perigoso. Não, mas você não concorda que estava um extremismo exagerado, não? Sim. Essa libertinagem. Sim. Poxa, eu estive lá, doutora Judite, na Avenida Paulista, no dia antes da eleição. Eu me senti afrontado. Acredito. Me senti afrontado. Eu vi ali homens andando de mão dada como namorado.
Homem barbado, beijando na boca, na frente de todo mundo. Beijando na boca da mulher ou do homem? Não, beijando na boca de homem. A Paulista, hoje, do jeito que está, não é um ambiente mais pra família. Não. Acabou. Rapaz, Quem é que eu não tenho coragem de ir com a minha filha passear Você na nem pra Paulista? Paulista, não. Vai pra Copacabana. eu vou te contar uma coisa Não, que aconteceu de noite, comigo dentro do metrô. Mas a Paulista, Tuca... É você ver que desgraceira tá barata Ribeiro, dá medo. A Avenida Paulista, ela tem um símbolo. Até nisso a gente tem que ficar ligado. Quando eles tomam a Paulista, eles estão dizendo que eles estão tomando o Brasil. Uhum. Ah, entendi. Existe um significado. A Paulista tem um significado muito grande para o país. Exatamente. Então, quando eles vão para a Paulista, quando eles tomam a Paulista, nesse aspecto, a Paulista tem um valor simbólico maior que Copacabana. Sim, que eu também não entendo por que a Copacabana aqui, quando deveria ser ali a Cinelândia, Candelária, Rio Branco. Esse é o lugar politicamente correto para se manifestar. Não, historicamente falando, seria o lugar correto. Eles vão ali namorar. O que eu quero dizer é que você não pode sair com a família à noite ali. Você vê. Só esculhambação. Não, é isso que não dá mais. Né? E o senhor vê, nos outros países, não dá para uma minoria coagir uma maioria. Claro que Né? não. Porque a maioria da população brasileira, ela é conservadora. Sim. Com certeza. Ela é conservadora. Defendem os valores da família tradicional. Agora, não dá para essa minoria acuar, né? Porque o que estava acontecendo era isso, com a minoria acuando a maioria. Aí eu posso falar uma coisa, assim, talvez vocês possam até esclarecer mais, né? Eu acho que essa força se dá ao pecado da maioria. Porque também, vamos combinar, as famílias se destruindo, traição, é a galera separação, com amante, separação, mãe solteira, babá. E acho que a coisa vai por esse lado. O pecado da maioria, sexo livre, essa coisa toda. Pecado. Então acho que o pecado... É antigo, né, Lula? Antigo, Perfeito. É antigo. Então, assim, isso é cultural nosso. Depois lá de 64 pra cá, decidiram destruir a instituição família. Então, a mãe solteira virou moda, modismo. Acabou. E aí uma criança que cresce sem pai, ou seja, sem a referência paterna. Cara, é uma criança que cresce sem saber o que é um não. Eu vejo isso na minha casa. E outra coisa, Lula, eu vou só enfeitando aqui o que você trouxe, e é profundo. As mulheres se divorciam hoje, as filhas vai crescendo, cada tempo é um namorado dentro de uma casa, dormindo, né? Então, assim, as mulheres antigamente se separavam, mas tinha aquele amor pelos filhos, não. A minha casa vai ser guardada, meus filhos vai ser guardado. Até eu lhe apresentar a eles, a gente tem que ter um caminho, né? Exatamente. Mas hoje a normalidade... você foi muito feliz aí em trazer o pecado da liberalidade tomou conta do coração do povo. E isso abate o moral. Perfeito. Libertinagem. Perfeito. Isso abate o moral. Libertinagem. Isso a imoralidade, né? Muito bem colocado na Judite. O Flávio falou ontem aqui. Quem é Flávio? O Flávio França. Ah, tá. Do Paulo Henrique Amorim, né? Eu vi o vídeo. Que o Paulo Henrique Amorim falou da venda da Globo. Eu não sei como é que ele ainda tá na Record, né, Varão? Se Edir Macedo apoiou o Bolsonaro e ele mete o pau no... Eu passei pra Azeitona agora o vídeo, pro ouvinte ouvir o áudio, né? E na verdade o que o Paulo Henrique Amorim está falando é um fenômeno que o Bolsonaro acabou se beneficiando dele também. Por quê? Se você pega as pesquisas, você vê que a maioria do eleitorado do Bolsonaro são jovens e universitários, né? Inteligentes, né? E pessoas com alta renda. Essa turma, Lula, já não assiste canal aberto há muito tempo, né? Isso já migrou para Netflix, migrou para... Claro. Isso não existe. Por exemplo, eu falo para você na minha própria casa, cara. Ninguém assiste. Do 40 pra lá. Novela, graças a Deus, lá em casa não entra assim. Ninguém assiste a novela da Globo. Não foi por ordem, não. Esse pessoal aí, jovem, ninguém assiste a novela da Globo. Vamos ouvir o áudio do Paulo Henrique? Pra quem ainda não ouviu. É pra gente pobre. Vamos ouvir, solta aí, Azeitona. Eles pensam assim. O mais provável comprador da Globo é um dos homens mais ricos do mundo, o mexicano Carlos Slim. O Slim salvou a Globo em 2004, quando a Globo quebrou.
O Slim foi lá e botou o dinheiro na mão da Globo para a Globo não quebrar. E aí, nessa altura, o que o Slim fez? Ele tomou a NET da Globo. Então, o Slim tem no Brasil a NET, tem a Claro, uma telefônica, e tem a Embratel, outra telefônica. O Slim, portanto, já é, abre aspas, brasileiro, fecha aspas. E ele é que vai comprar a Globo. A Globo já demonstrou várias vezes que desistiu do negócio Globo de televisão. Até porque não são mais só os 3 filhos do Roberto Marinho, esses que não têm nome próprio. Agora tem neto, tem genro, tem nora. É muita gente, não dá mais para dividir direito. E tem neto que não quer saber de televisão. Tem neto que quer saber de equitação. Não interessa. E qual a prova indiscutível de que a Globo desistiu do negócio televisão? Caiu fora do negócio que era da Rede Globo de televisão e vai se vender logo antes ou logo depois de cair de costas no precipício. Qual é a prova? Nos últimos 3 anos, a Globo distribuiu a bagatela de mais de 5 bilhões de reais aos acionistas. 5 bilhões de reais distribuiu aos acionistas, aos donos. Isso significa que os donos não querem mais investir no negócio. Eles estão metendo a mão na grana para poder pular fora. E tem mais. A Globo não ganha mais dinheiro com o negócio televisão. Esse negócio de produzir conteúdo, produzir pseudo-jornalismo, produzir novela e vender publicidade em troca. Isso não dá mais lucro. O negócio em si, o coração do negócio Globo, que é televisão, trocar conteúdo por publicidade, isso não dá mais lucro. A Globo ganha dinheiro hoje, quando ganha, é com os juros de suas aplicações financeiras. O negócio murchou. É claro que os filhos do Roberto Marinho e seus descendentes sabem que perderam a batalha. Perderam a batalha para a tecnologia, perderam a batalha para a Netflix, perderam a batalha para o Google, para o YouTube, perderam a batalha para o Facebook. Não tem como concorrer. Eles perderam a batalha para os jovens, que não querem mais saber de novela. E muito importante, o mais importante, perderam a batalha para as empresas telefônicas, como a do Slim. Eles não têm bala na agulha para enfrentar esse conjunto de Google, Netflix, Facebook e Slim. Não tem. O negócio é meter a mão na grana e, pular fora. A Globo perdeu a batalha para o Brasil. Esquece a Globo. Faça como os donos da Globo. Vamos para Record. Própria Record, Band, vai todo mundo na mesma direção. Caminho. Todo mundo pelo mesmo caminho. E é interessante, Lula, quando eu vejo esse fenômeno acontecendo, eu pessoalmente fui vítima, né, dessa batalha desses grupos dominantes. À época, quando nós começamos o movimento de rádios comunitárias, nós éramos perseguidos e tratados como bandidos, e eles conseguiram vender essa ideia para a sociedade. Imagem, Nelson. Conseguiram vender essa imagem para a sociedade. Só que contra o Google, contra o Facebook, eles não conseguiram. Tem como não. Por quê? A internet é dos americanos. É verdade. Então, americano com americano, a conversa é outra. Tentaram mexer, não, aqui é nosso, irmão, aqui ninguém bota a mão, acabou, não tem conversa. Isso né? aí. Porque o que eles fizeram com as rádios comunitárias, nós vivemos aqui, gente,
durante muitos anos, quem definia, quem dava concessões ou não para uma rádio funcionar era o Roberto Marinho. Sim. É mesmo? Rapaz, o Antônio Carlos Magalhães, quando era vivo, quando chegava pedido de concessão lá, ele ligava pro Roberto Marinho. Ó, fulano tá querendo uma concessão de rádio aqui, e aí? Dá? Pode dar. Não dá. Não dava. Absurdo. Não dava. Então, assim, o Brasil... Tuninho malvadinho. Tuninho malvadinho. O Brasil está... O Brasil está sendo passado a limpo. Eu espero que esse movimento que está acontecendo com a nação venha para a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Porque a igreja evangélica também está contaminada. Perfeito. Por esse sistema. Né? Esse sistema. Eu acho que a boa parte da nossa liderança falhou quando se curvou a esse sistema. Né? E eu creio, bezerro de ouro, né? Eu creio que Deus agora começa a dar um novo rumo, né? E as coisas começam a mudar. Então, assim, para mim, gente, é muito gratificante passar por todas as perseguições, passar pelo que eu passei aqui. Os caras da Polícia Federal entraram aqui com um fuzil para fechar a rádio, me levaram preso na época. Foi algemado, não? Não chegaram a me algemar, mas eu fiquei detido algumas horas lá na Praça Mauá. Que absurdo, lá na Polícia Federal como bandido. Que absurdo. Né? Então, é uma coisa que pra gente que está há muito tempo tentando desmontar esse sistema que causou tão mal para essa nação, né? Não que eu desejo mal de ninguém. Eu entendo. Não. Né? Mas a Bíblia diz que tudo que o homem semeia, ele colhe. Não tem conversa. E chegou a hora da colheita. Eles estão colhendo. Eu posso te falar uma coisa? É engraçado, né? Há quanto tempo você já está vivendo essa batalha de rádio comunitária? Cara, eu tô nesse negócio desde 99. E você consegue perceber que agora você está na crista da onda? Sei. Não então consigo, vou te contar uma história aqui, ó. Não. Existe a Amazon, ela criou a lei da cauda longa, né? Até os anos 90, 2000, nós éramos influenciados pela comunicação de massa. Ou seja, o marketing ele determinava o seguinte: são muitos produtos para muitas pessoas. A cauda longa ela cria os nichos de mercado. O que são os nichos de mercado? É o que você tem hoje. Por isso que eu falo que você hoje está na crista onda, mas precisa saber trabalhar. O que acontece? Os nichos eles são determinados por um grupo menor de pessoas observando e focados num assunto determinado. Então você pulveriza o número de produtos, ou seja, você espalha um monte de tipo de produto, seja ele qual for, e a sua busca é atrás da pessoa que curte aquilo que você está falando. Então, se hoje a nossa demanda é segurança, informação, porque hoje nós vivemos o marketing de conteúdo, isso é uma realidade no mercado, ninguém vende se não tiver informação para passar, se não tiver qualidade na informação para passar, mesmo que seja besterol, você não consegue sobreviver. Então, hoje Jacarepaguá é o quê? É uma zona de conflito constante, as pessoas buscam informação. A questão agora é achar essas pessoas para que isso se transforme em retorno financeiro. Como é que se faz isso? Através do trabalho da assessoria de marketing, de comunicação. Como é que a Rede Globo chegou onde chegou? Além do período lá que o Roberto Marinho se estabeleceu lá com a galera de 64 apoiando a baderna. Um veículo de comunicação, ele precisa ser constante. Então toda a sua mensagem, por exemplo, nós temos o debate aqui. O debate é constante, todos os dias no mesmo horário. Isso dá constância à sua informação. Quando a Bárbara consegue, né? A sua informação. Né? E é através disso que você valoriza o seu tempo publicitário. Exatamente. Então o tempo publicitário ele se dá de acordo com a capacidade de organização que o veículo de comunicação tem. Com isso a sua cota começa a ficar maior, com isso a procura, a demanda começa a ser maior e a sua oferta começa a subir. Então, assim, hoje, uma rádio comunitária ela tem muito mais valor do que a 98 FM, do que uma rádio cidade, que nem sei se ainda existe. Pra você ver, eu não escuto mais rádio também, porque você hoje tem... Você tá lá, cara, tá tudo na internet. Tudo. Sabendo quem procurar e quem ouvir,
todas as informações chegam até você. Então, isso é muito mais importante do que as grandes rádios. Mas é preciso saber trabalhar o conteúdo que está sendo abordado e manter a periodicidade da programação. É isso que vai fazer com que as coisas melhorem. Mas a gente ainda tem, Lula, um gigante aqui, porque as agências de publicidade só respeitam os dados do Ibope. E ainda tem um acordão do Ibope com os grandes grupos de comunicação... Costura, né? De não medir a audiência de rádio comunitária. Tudo Eles bem. não fazem medição de audiência de rádio comunitária. Se você trabalhar corretamente as suas mídias sociais, você vai reverberar. E vai conseguir ter resultado na sua... E eu acho que a grande função da rádio comunitária é juntar a comunidade, que é o seu nicho. Se você tem capacidade de se comunicar e integrar essa comunidade, você vai ter capacidade de trazer retorno para o veículo. Isso é fato. Isso já está provado em vários e vários estudos. Entendeu? Então, assim, existe poder nas mãos, mas tem que saber trabalhar esse poder. Perfeito. Agora, quando... esmeriar, né? Eu acho que a própria... Moral Machado. Perfeito. Eu posso dizer uma bobagem, mas, veja bem, quando uma rádio comunitária conhece a sua comunidade... Lula é Lula, pô. Quando eu falei que esse Lula aqui é reprovado, não é diante daquele Lula lá desgraçado que não... Lula me envergonhou, varão. Acabou comigo. Fala, doutora Gente. Então, eu vejo assim também. Eu não sou publicitária, não sou nada, mas sou apenas uma observadora. Veja bem, quando uma rádio comunitária, por exemplo, como a sua, que conhece a sua comunidade, e que sabe também tirar proveito dela, mas também favorecê-la, essa rádio, ela vai ampliando cada vez mais a sua capacidade. Outra coisa, os conteúdos dos debates. Importante. Os conteúdos. Não colocar qualquer coisa para ser debatida. E chamar pessoas que conheçam aquilo. Porque, por exemplo, se me chamam um dia para debater futebol, eu não entendo nada de futebol. Me chamam o dia que for expulsação de demônio. Pois é. Se me chamarem o dia de expulsão de demônio, também eu não entendo nada disso, que eu não acredito no demônio. Não. Olha só, ele existe, eu sei que ele existe, mas ele está lá, eu estou aqui. Aquele que é de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Né? Exatamente, eu creio em Deus, que é o que faz o bem e o mal, que cria tudo. Mas essa malignidade toda aí, a senhora acha que o demônio não tem se aproveitado disso? Deixa eu falar, pô. Não. Isso é porque o senhor não conhece o ser humano. Vai lá estudar psicanálise comigo. Vai lá. O diabo já está de férias faz tempo. Foi derrotado na cruz do Calvário. Olha só, amado. Então, e quando Jesus dizia de expulsar demônio? Mas isso foi no tempo que Jesus estava na terra, pelo amor de Deus, Jesus carne, não é Jesus imaterial. Desculpa então. Vamos lá, doutora Gente, pode concluir seu raciocínio. Então, eu vou estudar teologia, mas a teologia verdadeira, e não a teologia sistemática ali, mofada e mesquinha. Vamos lá. Ouvindo, Nelson? Desculpa, mano. Não, fica tranquila, fica à vontade. Que isso? Fica à vontade, vai lá, doutora Gente. Eu aprendo. Olha só, amado, então pegar pessoas que entendam do babado, vai discutir política, pega pessoas que entendam de política. Agora vai tem uma... GLBT, essa viadagem. A questão toda, doutora Gente. Pega viado! Traz um viado, traz uma sapatona! Não é isso. E traz o Fábio para o outro lado. Porque tem viado aí inteligente. Mas olha só. Só gosta de dar ré, mas tem viado inteligente. O dia que vai discutir, por exemplo... Alegria! Pastor... Olha só, o dia que vai discutir a educação na família, como é que as famílias hoje educam, ou conseguem educar os seus filhos? Para as pessoas que entendam disso. A verdade, o que a doutora Gente está falando... Educadores. É conteúdo, né, doutora Formadores de opinião. É isso, assim... Não só formadores de opinião. Eu sempre... Formadores de caráteres.
Sabe, eu sempre que falo conheça com uma personalidade humana, a essência do ser humano. Essa é uma briga constante que eu tenho com a Bárbara aqui. Né? Porque, assim, existem questões, Vou temas... contratar ela pra minha rádio. Conteúdos que não adianta a gente só encher a mesa de gente. Claro que não. A gente precisa de gente que saiba debater o que está proposto. Não adianta a gente, tem 4 na mesa, tem 5 na mesa. Eu já tive situações aqui, em momentos aqui, que eu sinceramente falei, não tem condições de fazer debate. Eu já fiz muita vergonha com essa eu não sabia nada, essa não mesa sei que nada. está composta aqui. Eu também não sei nada. Né? Então, assim, isso é muito importante, porque a pessoa que está do outro lado, ainda mais hoje, as pessoas estão muito antenadas. Quando eu começo a falar de algo, Lula, que eu não entendo, as pessoas vão perceber que eu estou falando de algo que eu não entendo. Né? Então, não adianta. Esse é um grande desafio que nós temos pela frente. A gente aqui ainda tem uma vantagem, que nós não restringimos a mesa só a evangélicos, não. Qualquer pessoa participa. Claro que não. Eu já fiz entrevistas aqui com o Leonardo Boff. Então... Né? O polêmico Leonardo Boff ele mudou de lado agora. E é esquerdista ele, né? Ele mudou de Então, lado assim, agora. Ele agora é Bolsonaro? Agora é Bolsonaro. Nós temos uma característica... Ele era um ex-padre, né? O Boff. Nós temos uma característica que essa imparcialidade, né? Essa liberdade que a gente tem aqui... Você já entrevistou Daniela Mercury, não? Não, Daniela Mercury não. E nem tem vontade de entrevistar também, não. Não, mas tem que abrir para 2 lados. Não, esse negócio de abrir para 2 lados é com azeitona. Mas enfim, gente, o desafio é grande. Nós também, hoje, né, nós conseguimos... Não se faz mais rádio também, né? Como quando eu comecei lá nos anos 90... Era uma dificuldade muito grande, a qualidade de som era ruim, né? Existia aquela questão da potência do transmissor. Hoje isso não está mais... Isso é irrelevante. Tem a internet, né, Ciro? Você falou, Lula, o custo hoje, só para o ouvinte entender. Tem gente que fica assim, pastor, tinha que ter uma rádio que pegasse no Rio de Janeiro todo. Acho que as pessoas não têm noção do que é um custo de uma rádio que pega no Rio de Janeiro todo. Primeiro, você não tem mais canal. Os canais estão todos... tomados. Os que estão disponíveis para arrendamento. O meu já está. Um arrendamento de um canal de rádio que pegue no Rio de Janeiro todo hoje, o mais barato que você vai conseguir é 400 mil por mês. Só o arrendamento do canal. Sem falar de infraestrutura, de funcionário, de impostos, de equipamentos. Aí chama os políticos pra cá. Então não é um negócio fácil, não é um negócio barato. Né? Não é um negócio fácil. Não é um negócio barato. E nos anos 80 existia um programa chamado Reação Natural. Era um programa que ia na vibe daquele real, você lembra? Surf, coisas da moda. E o slogan dele, cara, até hoje, pra mim, ele é uma referência. Eles diziam que o pensamento é global, a ação é local e a atitude é individual. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa de uma rádio que toque pro Rio de Janeiro todo, pro Brasil todo. Você precisa de uma rádio que traga as pessoas para perto. Você precisa de conteúdo para estabelecer um padrão de comunicação real na sua localidade. Então, assim, é a atitude de cada um que vai fazer com que essa ação se torne grandiosa. Então, assim, estabelecer conteúdo, como a Bispa falou, conteúdo de qualidade, com pessoas que saibam debater, com pessoas que saibam o que está dizendo, e o principal de qualquer meio de comunicação é a periodicidade. Se você não estabelecer isso, se você não fixa isso, se você não tem uma programação determinada, você não vai ter a fidelização dos seus seguidores. Então, assim, quando eu comecei falando de AIDA, que eu não fui muito claro, o que é a AIDA? A AIDA é a Bárbara deve conhecer isso. Atenção, interesse,
desejo e aquisição. Então você precisa chamar a atenção, você precisa despertar o interesse, você tem que aguçar o desejo para que a pessoa compre o que você quer. Então, assim, é uma linha de... São 4 letrinhas que fazem a total diferença. Então, assim, repensar a programação, repensar a maneira de se comunicar, repensar, entender o que o pessoal de Jacarepaguá quer, lançar pesquisas para entender a cabeça das pessoas que estão ouvindo a rádio. É importante isso, você tem essas ferramentas gratuitas hoje na internet, você não precisa mais pagar uma fortuna para ter uma pesquisa dessa. Lança isso na internet, vamos entender como funciona a cabeça. Você é o one-to-one do marketing, né? Que hoje com os smartphones, o marketing não é isso, o nicho. Eu falo com você, eu falo individualmente com as pessoas, em qualquer horário, em qualquer hora, qualquer lugar, a qualquer momento. Então, assim, o importante para você fazer isso acontecer é entender a dinâmica de como tem que funcionar a rádio. Mas você só vai ter isso se você se comunicar com quem está agora pacientemente ouvindo a gente falar tanta bobagem ao vivo aqui na rádio. E tem muito ouvinte, hein? Então, muito. Agora, a gente já perguntou para eles o que eles querem? O que eles gostam? Qual é a necessidade deles? Então, assim, é isso que a gente precisa entender. E assim é também com o Bolsonaro, e assim é com todas as outras ambiências da vida. Eu costumo dizer o seguinte: a vida, cada lance da vida, isso aqui é um evento. Né? Então, assim, o evento gera eventualidade. Se não fosse assim, seria concreto. É verdade. Correto? Então, assim, a gente precisa entender que evento é esse que a gente está se metendo agora, o que a gente está fazendo agora, para onde que a gente vai caminhar a partir de agora. Se alguém escuta, alguém gosta. Agora, eu tenho que saber quem está do outro lado. Sim. Porque quem está do outro lado, cara, é o nosso multiplicador. É o cara que vai pegar e vai falar de você para outras pessoas, da rádio para outras pessoas, do programa para outras pessoas. É esse multiplicador que a gente quer. E a pessoa vai perguntar: quando é isto? É toda semana a hora tal. Exatamente. Aí, exatamente. Então, é isso que a gente precisa ter. É isso que a rádio precisa se tornar na comunidade dela. Porque se nós fizermos de Jacarepaguá um bairro forte, nós seremos grandes formadores de opinião. Líderes dentro da comunidade. Pessoas ouvidas. E tem muito empresário aqui, amado. Muito. Pega o Cisne Branco aí, faz uma propaganda. Porque essa uma parceria ali. É porque é muito difícil, doutora Gite, por exemplo, muitos empresários, essa visão que o Lula coloca, ela ainda não foi alcançada pela maioria dos empresários, né? Boa parte dos empresários ainda estão repetindo aquele comportamento. O cara botou na cabeça, o cara tem uma loja aqui, mas ele botou na cabeça que se ele não botar um horário na Globo, no horário do Jornal Nacional, não vai vender. Para isso existe o marketing. Ilusão. Ilusão. O cara... Para isso existe o marketing. A Globo faliu. Você sabe como é que se mede isso? Você sabe como é que se mede isso? Nós estamos no então, lugar da Globo. vou te explicar mais uma coisa para você entender. Uma rádio comunitária, ela pode não ter o alcance de uma rádio que toque no estado, no Brasil e tal. Mas existe uma coisa chamada promoção. Isso. Então, você quer descobrir se você vende na minha rádio? Quero. Você vai trabalhar só com promoções. Só com promoções. E no final do mês o cara vai saber quantas coisas ele conseguiu, quantos negócios, quantas aquisições foram fechadas por um negócio dele. Óbvio que ninguém vai comprar uma casa todo mês. Né? Se o cara vende casa, não é isso que eu tô falando, né? Tô falando de pequenas coisas, de pequenos produtos, lojas. Quem chegar lá e falar que ouviu o pastor Orsino falando do meu nome. Uma estética. Falando da minha marca. Vai ter 10% de desconto aqui. Silo. Show de bola. Vai chegar lá quantas pessoas? Ele vai saber se foram 10, se foram 100, se foram Exatamente. 20. Então, assim, existem... Ele vai fazer a medição, né? Existem os mecanismos. Existem os mecanismos. O Orsino recebe os 10%. Então, o americano trabalha assim, mano. Por produção, né? Por produção, né? É assim. Você precisa acreditar no seu negócio. Bom, Bárbara, como é que estão as participações? Sim. O que tem aí? O que os ouvintes estão dizendo?
Os ouvintes concordam com a fala do Bolsonaro. Doutora, Sim. gente, se a senhora precisar se adiantar, fique à vontade. Não, vou ficar mais. A gente já está finalizando. Sim, Vai lá, todo vai. mundo concorda, já vou adiantar logo. Todo mundo concorda com essa ideia de que foi Deus que decidiu, né? André Barbosa diz sim, pois toda autoridade é instituída por Deus e nada foge do seu controle. Mas isso não quer dizer que será fácil, pois algumas vezes o próprio Deus coloca governo para corrigir seu povo quando este foge de sua direção. Perfeito. Pois se Nabucodonosor, somos né? tantos cristãos, por que a coisa está nesse ponto? O Nestorzinho Macedo diz: submisso ao Senhor, aí está a grandeza do governante. Parabéns, meu presidente. O Tony Ferreira diz sim, porém não devemos esquecer que o culto é para adorar a Deus. Mesmo não concordando com tudo que o Bolsonaro fala, não poderia deixar de dar parabéns para o Malafaia, fã do Orsino, que no sábado elogiou o Bolsonaro. E parabéns também para o Ratinho do SBT, que ontem no programa dele defendeu o presidente eleito. O Danilo... Agora é mole, né? Agora todo mundo vai defendendo. Eu não. O Danilo Gomes diz: Deus estabelece reinos e os destitui também, como diz o profeta Daniel. Mas o que devemos nos ater é saber o propósito disso. Veja que Deus colocou Saul para reinar em Israel, mesmo sabendo quem Saul era. E o propósito disso foi revelado para Samuel, quando o profeta foi falar com Deus sobre o desejo do povo de ter um rei. Com isso, quero dizer que tudo que Deus dá é para o bem dos seus filhos, mas nem tudo que ele dá é o que esperávamos para nós. A Ana Lúcia diz: eu acredito sim, com certeza, Deus não aprova todas as atitudes do Bolsonaro, porém era necessária essa queda de poder do PT e toda a manipulação que já estava prevista. Agora foi o momento tirar forças daqueles que sugavam sem pena do povo brasileiro. Então tem coisas que Deus permite sim. A Fátima Muratori também acha que sim, a Sônia Maia diz que sim, e diz o seguinte: não cai uma folha de uma árvore que não seja permissão de Deus. O Edson Lemos diz que sempre, ele sempre acredita nisso, né? O seu Edson está devagar, né? Bota a cara, seu Edson. Wander chamou ele a atenção. Na live. Pastor da Batista. Na live, a Cláudia Trindade diz sim, a palavra de Deus nos diz que toda autoridade é constituída por permissão dele. Marivaldo Tomás diz: gente, parabéns pela iniciativa de trazer um programa tão frutífero para as nossas vidas. Que Deus continue abençoando ricamente. Ele diz que ele está ouvindo a gente lá de Macaé e a opinião dele é sim. Um abraço falando para você Macaé. aí, meu irmão. O Daniel Pimenta diz: Deus é bom o tempo todo. Lembre-se que ele, né, Jair, é católico. E você, Orsino, foi. E vocês têm frutos nessa época que só podem vir de uma árvore boa. Você foi católico? Fui, pô. A minha família toda era católica. Eu também fui. Um abraço, Daniel. Mary Trevisan diz o seguinte: quem duvida não acredita, e eu não duvido. O Marcos Leal diz: concordo plenamente com Jair Bolsonaro, nosso presidente, porque toda autoridade foi constituída por Deus. A eleição de Bolsonaro foi uma resposta de misericórdia ao povo brasileiro. Lá no WhatsApp, a Rosinéria diz: acredito que sim, foi permissão de Deus, até porque a palavra de Deus fala que não cai uma folha seca da árvore se Deus não permitir. Valdinei Mendes diz: primeiro Deus, pois tudo vai de acordo com a vontade dele. E uma grande participação do povo que lutou por uma mudança política por não aguentar mais essa corja corrupta. O Ismael diz: creio que Deus permitiu, a escolha foi do homem com a aprovação de Deus. A Rogéria Fonseca diz: na minha opinião, pode até ter sido Deus, mas também se não fosse o povo ele não ia se eleger. Essa é a minha opinião. A Carolina Oliveira, o Gelson e a Raíssa Andrade dizem que sim. Por telefone a gente teve a participação da Ivani, da Zilma e da Branca dizendo que sim. E a gente tem áudios aí do Francisco da Cidade de Deus
do Wellington e do Cristiano Neyman. Graças a paz, queridos, eu sou Cristiano Neyman, ligadinho aí na Betel, direto de Terras Capixabas. E eu quero registrar o meu super abraço à doutora Judite, que eu amo de coração. Gente, toda vez que ela tiver aí, eu tiver como participar, eu vou falar isso, porque se eu pudesse ter uma terceira avó, eu queria que fosse a doutora Judite. Assim, sem essa questão de véia, viu? Mas pelo conhecimento de história, é muito prazeroso. E, Orsino, continua, mantém ela aí todos os dias. Quer dizer, Bárbara, né? Mas, pessoal, eu vou seguir a máxima, né? Nada acontece se não for da vontade de Deus. E foi da vontade de Deus e do povo que ele fosse eleito, né? Então, como é que você vai mobilizar aí um grande número de votação, que no caso teve o Bolsonaro, e culpar isso ao acaso? Então, eu acredito realmente que seja. Mas essa questão de se gabar e de falar isso é coisa falar mais do mesmo. É tipo eu falar que a chuva cai do céu, né? São coisas que são óbvias, que todos nós conhecemos e de fato, tem razão e graças a Deus eu ter começado ali com uma oração, acho que isso foi fundamental para poder já tirar o urucubaca do país, mesmo que o Tuca não concorde com isso. Mas um abraço, fique com Deus. Meu nome é Wellington de Lima Fernandes, boa tarde a todos, boa tarde ao pastor Tuca e todos da mesa. Não tem como não ver algo sobrenatural, deixar de ver algo sobrenatural na eleição do Bolsonaro. Porque até que as pessoas tentem explicar, né, os especialistas, mas eles não conseguem. Porque foi um movimento tão grande, sem dinheiro, sem, como o pastor Orsino disse aí, sem partido e sem a velha política. E não tem como, e se os senhores observarem, nunca os líderes espirituais tiveram tão em concordância, embora não se juntaram, né? Mas em grande maioria das igrejas, e grande maioria delas, os pastores tiveram as mesmas concordâncias. E a palavra de Deus diz que aquilo que for concordado na terra, será concordado no céu. Entendeu? Não tem como não ver os cristãos se envolvendo, né? Ele pode se corromper? Pode, ele é um ser humano. Mas eu creio que Deus pode usar ele. Porque a nação estava às traças, né? E a igreja orando individualmente, mas a partir do momento que passou a orar junto, em concordância, houve algo diferente aí. Porque vocês podem olhar nas outras eleições, era um do lado, outro do outro. Agora não, agora foi em concordância. Tá? E ele tem simplesmente uma mulher ao lado dele, uma mulher de Deus, que você vê no olhar dela um quebrantamento. Você vê uma mulher diferente, uma mulher que vai poder ser referência para as mulheres do Brasil, tá? Principalmente as que professam a fé cristã. Eu agradeço aí. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, amigo da Rádio Betel. Tio, o Tirica voltou. Só a pesquisa de hoje, vocês da mesa, eu acredito que a mão de Deus estava sobre isso aí, sobre essa eleição a favor do Bolsonaro, porque ele concorreu. O único ali que não era PT era o Daciolo e eu acho o Álvaro Dias, mas o resto tudo era PT. Derrubou todo mundo, foi derrubando um por um e chegou à vitória. Então eu acredito que a mão de Deus está agindo sobre a vida dele, né? Levou uma facada, passou por tantas coisas, né? E tá aí, nosso presidente. É isso aí. Se eu pudesse falar alguma coisa pro Bolsonaro, eu dizeria ele que ele desse uma olhadinha especial pro povo do Nordeste, né? Especialmente naquela região ali, João Pessoa, Campina Grande, Cariri, aquela região merece um olhar especial, porque os políticos ali só são um sanguessuga, só que sabe sugar o povo, tá? Não faz nada pelo povo, tá? Eu tive lá agora no feriado, no município de João Pessoa, precisamente de Sapé. Rapaz, tá tão seco lá, tão seco, tá? Se chover, os peixes vão morrer afogados, tá? Um abraço, tudo de bom. Um abraço aí pra todos. Tio, o Tiririca voltou. Aí, ó. Francisco! Um abraço, Francisco. Francisco é um humorista, né? Se chover, os peixes vão morrer afogados. Agora, é fato, se o Bolsonaro conseguir implementar tudo que ele está dizendo que vai fazer pelo Nordeste, nunca mais em relação a essa questão da seca, né? Israel tem... Você vê que o preconceito midiático contra Israel é tão forte
que nenhum país no mundo tem a tecnologia que Israel tem para tratar água. E a mídia não fala disso. A mídia não fala disso. Não jogam fora nem o cocô das pessoas. A mídia não fala isso, sabe? E quando você tem... você imagina, por exemplo, essa usina que vai ser instalada no Nordeste, de dessalinização de água. Rapaz, isso vai ser um negócio de outro mundo. Uhum. Vai dar uma revolucionada. Vai transformar a vida daquele povo ali. Né? Ele vai tirar a água do mar, né? E tirar o sal da água. Tirar o sal da água. Entendeu? Perfeito. Ninguém faz isso como Israel. Mas você vê, fala-se tanto da crise hídrica e não se fala que Israel tem essa tecnologia que é uma solução. Mas interessa a quem falar, o senhor? Agora, olha só, toda a tecnologia... Fala no microfone, doutora gente. Toda a tecnologia mais sofisticada da computação, essa tecnologia que nós temos, qualquer smartphone que a gente tem na mão, qualquer equipamento, vem tudo de Israel. Eles transformaram a informática, os processadores de duplo núcleo, foi eles que criaram. Olha, a ciência, a medicina, a pesquisa que Israel está fazendo na área da medicina, na área das olha, agora eles criaram uma coluna vertebral, não sei de que material, inteira para trocar na pessoa. Já está sendo divulgado. Então a tecnologia que Deus... Olha Deus privilegiou a bênção de Deus. Ele disse, o meu povo vai fazer a diferença. E ninguém vai destruir o povo que eu escolhi a dedo. O Netanyahu uma vez fez um discurso e ele fez... Eu só quero ver o que ele vai fazer. O que ele vai falar, esse homem, por primeiro? Estava lá eu atenta vendo. Ele disse assim, olha, todos os países estão de olho em nós, no nosso povo, no nosso país. Querem nos amedrontar. Eles esqueceram da nossa história lá atrás. Que Deus tirou água da pedra. Uhum. Levantou a serpente e abriu o mar. O Lula e a Olha Dilma... Olha só, eles pegam a Bíblia, amado, e eles dizem, ele disse, ele fez. Ele prometeu, ele fez. Ele... diz, olha lá, tem lá uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Não tem nada lá, não tem nuvenzinha. Tem, vai lá de novo que tem. E tinha. Amado, deixa eu ver. Só quem tem isso entranhado dentro do cerne de um povo é que consegue entender o que Deus é, o que Deus faz. Amém. Bom, nós tivemos assim, eu acho que a grande derrocada do PT, ela começou a se desenhar a partir do momento que o Lula e a Dilma e os integrantes do PT começaram a se posicionar contra Israel e favoráveis aos grupos terroristas da Palestina. Claro, porque se contra Israel, se contra quem? A Deus. Tá aí, ó. Pois é. Criador. E aí gente, não há como nós ignorarmos isso. Por que os americanos, pode ser o governo que for, democrata ou republicano, eles não se posicionam contra Israel em hipótese alguma? E aqueles que se posicionaram, perderam, porque aí começou o desemprego, aí começou uma porção de doenças, etc. Aí o Tuca falou do Egito, né? Beleza. O Egito compra muita coisa do Brasil, então a Globo tá batendo muito nessa tecla. Mas você tá percebendo uma movimentação, o embaixador da China, o Bolsonaro postou aqui no Instagram, o embaixador da China teve com ele ontem, o embaixador da Itália, né? Mas vai pedir o preso. Então acho que tem que mandar mesmo. Eu não entendi porque que o Lula não mandou. Mas isso foi jogo de troca.
Né? Não entendi. O discurso de Bolsonaro é que não vai ter jogo, né? Não tem jogo. É isso e isso. É sim, não. O cara, assim, eu não consigo entender, irmã Judite, essa aproximação, esse fanatismo que esse povo do PT tem com o terrorista. Esse Cesare Battista é um terrorista. Claro. Né? Condenado pela justiça italiana. O Lula deu uma canetada aqui e segurou o cara. Mas são todos mentores dele. Atraem, né, amado? São iguais. Eles treinaram com quem? Né, mano? Com os cubanos, com os... Então, assim, faz parte, Bolívia, todo mundo do mesmo grupo, da mesma gangue. É verdade. Não tem... Ariari que andiamo a pari. Agora, eu espero que a população brasileira... Por quê? Rapaz, quando você ouve o povo da Venezuela falando, ouve um venezuelano. Pra você entender como a gaiola, a arapuca que eles entraram. Faz chorar. Eles entraram. Hugo Chávez veio com aquele paternalismo, bolsa isso, bolsa aquilo, e dá isso, e dá aquilo, e distribuindo o dinheiro do petróleo pro povo, e o povo agora estão tendo que deixar o país. Isso. Porque acabaram com o país. Isso. Você tem noção do que é isso, cara? Luciano, presta atenção. É muito fácil, nos nossos socialistas de iPhone, ficarem aqui falando das maravilhas da Venezuela. Mas eu fico imaginando um país do tamanho do Brasil passar por uma situação... Nossa! Pelo amor de Deus. Seria um impacto... Venezuela se o Brasil... Olha como que a situação da Venezuela está impactando a América Latina. Imagine, doutor Gito, o Brasil entrando num processo... Desestabiliza o mundo. Desestabiliza o mundo. Exatamente. Pois é, cara. Então, assim, a gente precisa parar com isso. Foi o que eu falei a última vez que eu estive aqui. Esse negócio de esquerda e de direita precisa acabar, cara. A gente tem que entender o seguinte, somos uma nação, temos que caminhar e mudar o que aconteceu. Que fique pra história. Aprendizado. Tudo isso como aprendizado pra gente não voltar a repetir. Isso aí. Porque não existe Deus aqui encarnado pra ter tanta moral. Até porque Deus acho que não faria essa besteira toda, né? Seria justo, pelo menos. Mas, cara, a gente precisa se unir enquanto nação, enquanto povo. E longe parar de com preconceito. Eles, Perfeito. Longe de preconceito. Sulista, metendo pau em nordestino. Não, nada disso. Não existe isso, nós sabe por quê? adoramos Porque nós dependemos um do Tem outro. nada disso. É o que eu sempre falo pros meus amigos. Cara, não existe obra sem engenheiro e sem pedreiro, né? Claro. É verdade. Então não tem essa parada. Não existe cidade limpa sem o trabalho da Colurb. Então para com esse negócio, cara, porque todo mundo é importante no reino, pra sociedade, cara. Perfeito. Olha para as formigas pra ver. Exatamente, todos são. E esse discurso tá chato. Isso é imaturo. Sabe, isso não é realista isso. E as pessoas ficam multiplicando isso na internet ao ponto de um pastor me chamar pra briga. Que isso, rapaz? Que eu critiquei. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, você tá divulgando mentira. Deve ser da linha de Bruno. Tá divulgando mentira. Aqui o resultado da eleição acabou com o nosso grupo. Foi. Deve ser Bruno. Então, cara, assim, cara, tá se sentindo ofendido porque eu falei? Eu quero ver você é valente pessoalmente. Eu falei, meu irmão. Que isso? Como assim, rapaz? Ignorância. Não existe isso. É mentira. Tá falando mentira. Tá na cara que é mentira. Todo mundo tá dizendo que é mentira. Tira isso daí, rapaz. O cara tem que ter consciência do cara. Você é Brasil, rapaz. Sabe por quê? Na hora que for pro buraco, vai o de esquerda e vai o de direita. Vai todo mundo. Todo mundo. Não dá pra gente ficar sustentando essa questão ideológica quando tá todo mundo descendo ladeira abaixo. Eu costumo dizer o seguinte, que a ideologia é uma metodologia que o homem criou para se tornar escravo de si mesmo. O cara não consegue. O cara que defende ideologias do jeito que esse povo está defendendo aí, ele não percebeu que ele é escravo. Ele volta para a escravidão. Ele deixa de ser livre e volta para a escravidão. Eu só acho o seguinte aqui. A esquerda tem que se conformar como a de direita, até certo ponto, se conformou. Como eles dizem que o golpe veio através de Aécio, eu não sei. Agora, eles têm que entender, acabou o tempo. Eu particularmente, eu gostei do governo Lula. O Tuca.
eu falando, não recebo Bolsa Família, sou nordestino, minha mãe nunca me criou com Bolsa Família, com ajuda de governo, pelo contrário. Minha mãe e meus pais me ensinou a trabalhar desde cedo e me deu educação. Não sou melhor hoje porque fui relaxado, mas ainda há tempo de se consertar muitas coisas. Então, assim, eu acho muito julgar um povo por esse discurso que está aí de Bolsa Família, porque filhos, antigamente as mães mandavam as filhas, lá chamava assim, casa de branco. Ia estudar na casa dos brancos. Com esse dinheiro, a mãe não recebia, não queria ajuda nenhuma do filho. Ela juntava o dinheiro e ia para a faculdade. Entendeu? Hoje na minha cidade eu me orgulho. Não, porque o fato é... Vai fazer o Tuca chorar. É que o fato é que as pessoas... Eu larguei a minha mãe, muitos cariocas e sulistas não têm coragem de meter a cara fora. Eu deixei meu pai e minha mãe para vir construir aqui o governo Conde, a linha amarela. Então, assim, eu me orgulho. Hoje Jesus veio, me transformou. Eu tenho outros sentimentos. Agora, eu não posso ser ignorante, só achar que o Brasil é Nordeste. Eu quero que Bolsonaro seja iluminado e governe para todos. Com certeza. Né? Isso é o justo. Né? Então, assim, eu não posso, porque eu não tenho Bolsa Família, minha mãe. Eu cheguei lá uma época e eu pesquei. Meus 13 anos, eu pescava, acordava 3 horas da manhã, chegava 11 horas do dia, tomava meu banho e à tarde ia pro colégio. E não era esses barquinhos motorizados, não. A gente tinha que remar daqui a Praça Seca, com vento na polpa da canoa. Então, assim, as pessoas precisam ter muito cuidado, que existem pessoas que têm sonho e têm coragem de sair. O próprio Jesus, ele viu a cidade. Então hoje eu sou uma das pessoas, Lula, que eu não tenho meta. Você não quer conhecer o mundo, de repente posso até ir, mas já tive condição de ir para fora do país, condição de ir para outros estados, mas as minhas férias, eu gasto meu dinheiro no meu interior, com o meu povo. Eu procuro mostrar para eles que eu não amo só a minha cidade de Boca. Eu amo porque eu tenho prazer de estar ali. Então, assim, não estou fora do Rio de Janeiro porque eu casei com a carioca. Senão eu já tinha ido embora há muito tempo. Nada contra o carioca. Então, assim, a gente precisa acabar com essa ideologia estúpida de achar que vai mudar o Brasil destruindo... Ô, Tuca, o que a gente... Isso não existe. O que a gente precisa entender é o seguinte. Nesse momento, eu sei que as pessoas que estão... aborrecidas porque se sentem derrotadas tem que parar na questão da eleição. Gente, olha só, nós estávamos há 13 anos comendo a mesma comida. Exatamente. Lindenberg vai caçar o trabalho. Aí o que acontece? Você sabe que a comida não tá boa. Você não muda? Não tá boa, a comida não tá boa. Então vamos tentar comer alguma coisa diferente. Glória. Assim, pode ser que não dê certo? Pode ser que não dê certo. Mas não temos que ter essa visão assim. Mas a gente tem que tentar, ué. Pelo amor de Deus, a gente precisa parar com esse pensamento raquítico, porque eu sou brasileiro. Lógico. Antes de Deus me levar, eu quero poder eu não quero que meu filho vá embora do país. Olha, eu quero meu filho aqui, que ainda ora o Lula, para que esses que foram desesperados atrás de euro, volte para sua pátria. Sim. Mas é isso que todo brasileiro quer, Tuca. Quando você olha o voto dos brasileiros lá fora, né, o Bolsonaro ganhou assim maciçamente em todas as embaixadas do Brasil que tiveram votação. Por quê? O brasileiro que está lá fora, ele não quer ficar lá. Não. Ele quer voltar. Mas não para esse estado que está aqui, do jeito que está. Não tem como. Exatamente. Quem tem a possibilidade de ir lá para fora para se estabelecer, tem mais aqui mesmo. Aí você tem que defender o seu. E é por isso que o meu medo de um país desse tamanho virar uma Venezuela. Isso ia ser uma... Olha só, o Portugal não cabe no Brasil, gente. Não cabe. Já até bloquearam, né? Já até bloquearam. Portugal não cabe no Brasil. Parou. Então, assim, eu acho o seguinte... A imaturidade da nação se dá a partir do momento que se comemora, por exemplo, a prisão do Lula. Por quê? Eu sempre fui anti-PT, mas não por isso. Eu tenho as minhas, eu acredito nas minhas... Você tem as suas ideologias, né? Tenho meus pensamentos, claro. e o que eu acredito. Mas, cara, não é motivo de alegria. A gente teve potencial para ter o maior homem do planeta.
Foi burro. Porque se esse cara não faz a idiotice que faz, ele seria maior que Mandela, maior que Madre Teresa de Calcutá, maior do que Abraham Lincoln, maior do que todo. Quando o Obama vira pra ele e fala assim, esse aqui é o cara... Esse é o cara, é. Meu irmão, o cara saiu do nada pra ser presidente da República. Então, assim, e ele joga tudo isso fora porque tem o coração corrompido. Então, assim, isso é triste, cara. Isso dá vontade de chorar. Eu nunca votei nele. Eu voto desde a primeira eleição presidencial. Nunca votei nele, mas não importa. Não importa. Não dá pra comemorar um negócio desse. Não dá pra comemorar. Isso não é motivo de alegria, cara. Isso é irracionalidade. Isso é o pior que o ser humano pode dar. Então, assim, não é motivo de felicidade ver todos esses caras indo. Sabe por quê? Esses caras são os caras que a gente achou que ia fazer o Brasil crescer. Perfeito. Seja eleitor dele ou não, meu irmão, o cara tá ali, o cara tá se perpetuando no poder, a gente quer crescer, todo mundo quer. Hoje você olha, pô, você tem previsão de emprego pros seus filhos? Tem não? Tem não, Lula? Nada. Eu já disse a meu Não tem nem pra gente, eu já disse a meu filho Daniel, eu falei, meu filho, eu vou ter que investir, eu só sei trabalhar com terra, vou ter que comprar aqui umas terras aí pro lado de Campo Grande, esse lado aí. Vou montar ali a minha empresa de farinhas, né? E você vai administrar o que eu sei fazer, né? Aí ele sai fora, pai, eu vou ser engenheiro, eu vou ser... Eu digo, amém. Né? Então, assim, hoje a gente precisa entender. Você foi muito feliz, Lula, muito feliz, porque a gente não pode se alegrar com isso, né? Porque o país, quem sofre somos nós. Você chega lá fora, eu não vou. Aí os caras falam, você é brasileiro? Ele dá aquele sorrisinho, né? Quer dizer, de deboche. Mas olha lá, olha que mão, a quem vocês botaram lá, entendeu? Então eu acho assim que é vergonhoso, né? Para você ver, ontem eu tava vendo a televisão, que eu de vez em quando me chamam aqui pro debate, eu tenho que estar um pouquinho afiado. Tava vendo aqui os áudios da conversa de Pisciani com Pezão, e pra Câmara liberar ele lá, Pezão tinha que indicar não sei quem. Eu digo, meu irmão, onde nós vamos parar com isso? É isso aí. Entendeu? Isso aí. Então, assim, a gente precisa mesmo se juntar, cristão, orar e sair fora. Pastores que gostam de se beneficiar. Não, eu nunca mais lhe apoio, porque você é corrupto. Acabou, né? Simples assim. Exatamente. É simples assim. Seja um Bolsonaro da vida, como ele diz, se ensina ou não, corto e acabou. Né? Bom, gente, o nosso papo tá muito bom, mas a gente precisa finalizar. Bárbara, o resultado da pesquisa contemplado o dia... 100% sim. 100%. Nosso contemplado foi o Gelson, que participou com a gente pelo WhatsApp. Parabéns, Gelson. Parabéns. Doutora Judite, muito obrigado. Sempre uma alegria recebê-la. Obrigada, eu agradeço. Obrigada à mesa toda, todos esses participantes. Eu acho que eles foram brilhantes. E estamos aí. Vamos e confiando no Brasil. Isso aí. Viva o nosso país. Isso aí. Tuca. Brasil! Pra mim é um orgulho estar aqui. Eu mandei recado pra Bárbara ontem que eu não ia poder estar, né, Bárbara? Mas virei à noite no hospital, corri pra aqui, porque eu gosto, não é que... Eu aprendo quando a mesa é de primeira, né, a gente tem coisas pra somar junto. Então o que eu desejo hoje é que Deus ilumine o nosso presidente, porque ele agora é meu também, não é meu irmão? Exatamente. Ele é meu, independente se é na urna eu não votei, não quis que ele ganhasse, mas hoje ele é o meu presidente, e que Deus abençoe ele, que Jesus nos devolva o nosso Brasil riquíssimo em todas as áreas, e que esse demônio chamado corrupção desapareça do nosso país, e cada um tenha aquilo que é devido, porque esse é desejo de Deus, porque o trabalhador é digno do seu salário. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. É um prazerzão estar aqui com vocês. Lula. Bom, quero agradecer também. Quero agradecer também aí por mais essa presença no debate, é sempre bom. Realmente, uma verdade é que a gente aprende o tempo todo. Eu espero que o Bolsonaro continue com esse propósito dele, de fazer a diferença para o país, que tudo dê certo. Esse é o meu desejo. Eu acho que ele está assumindo um governo no momento em que a nossa sociedade clama por autoestima, porque está todo mundo sem esperança, essa é a grande realidade. E estamos todos vendo nele a possibilidade de uma mudança para todas as esferas sociais. Quero lembrar que o Estúdio Metanoia está no ar,
estudiometanoia.com.br, nosso site está lá. Sigam a gente nas redes sociais, estamos à disposição. A partir de janeiro, nós estaremos iniciando o nosso programa de treinamentos para ajudar as pessoas a esperançar nesse país. Espero poder levar esse projeto, o nome do projeto é Projeto Identidade. A gente vai levar conhecimento para as pessoas que precisam se reencontrar, que estão aí perdidas em meio a tantos problemas, tantas dificuldades. A nossa ideia é ajudar as pessoas a se reencontrar e se restabelecer no mercado. E a partir de dezembro, nossas mensagens estarão também no nosso canal do YouTube. Conte com a gente, o que precisar. Tamo junto e uma boa tarde para todo mundo. Maravilha. Eu vou pedir o pastor Tuca para finalizar o nosso debate com o nosso momento de oração. A produção do programa é da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos do Rodrigo Souza, assistência de produção da Divina Castro. Para você que está ao vivo, vem aí o Frequência Máxima. Para quem está ouvindo a reprise à tarde, Betel Informa e música de qualidade até a Voz do Brasil. Para quem está ao vivo, já falei, né, a Cláudia Matos. Para quem está ouvindo na madrugada, vem aí o Madrugada Betel. E nós voltamos com a graça de Deus amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá. O pastor Tuca vai finalizar o nosso debate com o nosso momento de oração. Feche os olhos.